completando o nosso estudo do algoritmo de Bellman-Ford para o problema dos caminhos mínimos, de dado um grafo e um vértice origem, encontrar o caminho mínimo desse vértice para todos os demais, na presença de arestas de custo negativo, vamos tratar agora de um débito aqui que eu tenho para com vocês, que é a questão do circuito negativo. Porque lá no comecinho da aula a gente falou sobre como circuitos negativos dificultam a definição do que é um caminho de custo mínimo, porque se houver um circuito negativo e eu permitir passar por ele, eu posso ficar tornando o meu caminho cada vez mais negativo. Mas proibir circuitos também causa problemas, como eu expliquei para vocês lá, torna a definição do nosso problema um problema muito mais difícil de resolver, por mais estranho que isso pareça, computação tem dessas coisas. E o que eu falei para vocês foi, olha, vamos aceitar arestas de custo negativo, vamos supor que o grafo de entrada não tem circuito negativo e vamos trabalhar com isso. Mas isso não será uma limitação, prometi para vocês. Por quê? Porque o nosso algoritmo vai saber detectar esses circuitos. Se houver circuitos, ele vai detectar. Então vamos tratar disso agora. Então, para que o algoritmo de Bellman-Ford detecte se o grafo de entrada possui circuitos negativos, a gente precisa fazer algumas pequenas modificações no que a gente já viu. Em particular, a gente precisa executar o laço mais externo do algoritmo, não até n-1, mas com i, com o nosso iterador, indo até n, e não apenas até n-1. E daí a gente verifica o seguinte, se o valor a e v, aqui lembra da matriz a e v, onde a gente está fazendo as continhas, né? A e v representa o custo do caminho mínimo que vai de S até V com no máximo I arestas. O que a gente vai verificar é se existe alteração do valor de A e V ali para algum vértice V na iésima iteração, ou melhor dizendo, na enésima iteração. Se entre a iteração n-1 e a iteração n se ocorre alguma mudança. É isso que a gente quer saber, por isso que a gente vai rodar esse algoritmo de I com o I variando de 1 até n. Porque a gente quer saber se entre a penúltima e a última iteração, entre a iteração n-1 e a enésima iteração, algo muda. E a intuição não deveria mudar, a menos que tenha circuitos negativos. Tá? A mudança, a gente vai provar isso, indica, se houver mudança para qualquer V, indica que existem circuitos negativos. Mais precisamente, tá? Circuitos negativos alcançáveis a partir de S. Porque se tiver pedaços do grafo que não são alcançáveis a partir de S, mesmo que tenha circuito negativo lá, a gente não vai detectar, isso não vai nem influenciar a nossa resolução. Tá? Então, para ser mais preciso, o nosso algoritmo, com essa iteração a mais, vai detectar a presença de circuito negativo alcançável a partir de S. Antes da gente provar, eu quero tentar dar intuição para vocês do porquê que isso acontece. Então vamos tentar construir aqui. Eu já cheguei a falar para vocês sobre circuitos positivos, circuitos que têm custo não negativo, melhor dizendo, não ajudarem num caminho mínimo, nunca contribuírem, porque o custo deles só pode piorar. Né? Então, a intuição do porquê que essa iteração a mais funciona é que na iteração n-1, todos os caminhos mínimos que têm até n-1 arestas, é assim que a recorrência funciona, né? A iteração ali para i variando de 1 até n corresponde ao número máximo de arestas que eu permito utilizar. Então todos os caminhos mínimos com até n-1 aresta já estão calculados. Assim, se algum caminho reduzir o custo na iteração n, se acontecer de na enésima iteração alguém conseguir melhorar, se ele melhorou, é porque ele está usando algum caminho, lembrem lá da nossa recorrência, ele está usando algum caminho que usava n-1 arestas até um vizinho dele, e mais uma agora. Portanto, é porque ele está usando n arestas. E daí vocês estão olhando e falando, mas professor, por que isso é tão relevante, né? Um exemplo bem simples para a gente ver. Vamos dizer que esse é o S, eu vou colocar dois vértices intermediários aqui, e chegar no T, né? No vértice final aqui. Quantos vértices tem nesse caminho indo de S a T? 4 vértices. Quantas arestas? 3 arestas. O número de arestas, no geral, aí, num caminho, vai ser sempre 1 a menos do que o número de vértices envolvidos. Portanto, se o meu caminho está usando N arestas, para ficar menor, ele precisou usar N arestas, ele está usando N mais 1 vértice, ele está usando 1 a mais. Né? Se o número de arestas é 1 a menos do que o número de vértices,
o meu caminho necessariamente está usando um a mais. E se ele está usando um a mais, bem, não tem n mais um vértices no grafo, né? Por definição, n aqui é o número de vértices. Se ele está usando n mais um vértices, é porque ele está repetindo alguém, e se ele repete, tem ciclo. Tá? Então é essa que é a ideia. Sabemos que esse caminho repete vértices, tá? Porque um caminho sempre usa um vértice a mais que seu número de arestas. Tá? Se ele está usando n arestas, está usando n mais um vértices. E se ele repete vértices, ele tem que estar formando algum circuito. Daí você vai falar, tá, mas ele está usando algum circuito, porque você sabe que o custo do circuito é negativo. Você só me convenceu que ele está usando um circuito. Espero ter convencido nessa argumentação. Bem, o custo diminuiu, né? Então esse circuito tem que estar ajudando de alguma forma, porque acrescentar a aresta de custo positivo, circuito de custo positivo ali, não vai resolver nada para ele. E é essa a conclusão. Como o custo diminuiu, ele está repetindo o vértice para usar algum circuito de custo negativo. Mas essa é a intuição, tá, gente? Não está super preciso mesmo. A gente vai provar agora, vai começar a demonstrar isso agora. Tá? Só uma última observação sobre esse raciocínio é que, seguindo esse raciocínio, para encontrar o circuito, tá? Porque eu falei, ok, eu estou argumentando que ele existe. Não só ele existe, como a gente consegue encontrá-lo se a gente quiser. Basta a gente seguir o caminho de trás para frente a partir do vértice cujo custo foi reduzido. Se esse vértice teve o custo reduzido, quer dizer que entre S e ele, entre S e esse vértice V, existe um circuito no meio. Tá? Fazendo assim, bem esquemático, quer dizer que para chegar de S até V, tem que rolar algum circuito aqui que tem custo menor do que zero, porque senão o custo de V não teria diminuído. Tá? V pode estar até dentro do circuito, isso aqui é só um esquema, tá? Mas a ideia é que daí, andando para trás, aqui se eu for andando para trás nesse caminho, tá? Eu acabo detectando esse circuito. Tá? Não vou fazer com detalhes aqui a detecção do circuito, a gente vai só provar que realmente a gente consegue detectar, mas eu não vou fazer essa detecção, mas dá para fazer seguindo esse caminho de trás para frente ali, olhando a recorrência, né, fazendo aquela engenharia reversa que a gente já fez para outros problemas. A cada passo a gente olha para onde que esse cara está olhando, de onde que ele pegou o menor caminho dele, e aí a gente detecta o circuito negativo, né, olhando para a matriz A. Tá bom, isso, como eu falei, foi a intuição. Vamos começar a demonstração. Eu vou quebrar ela em dois pedaços aqui, porque ela tem uma parte mais direta e uma parte um pouquinho mais trabalhosa de demonstrar. Então, para mostrar formalmente que esse resultado vale, vamos provar o seguinte lema. Então, vamos enunciar direitinho aqui, olha. G não tem circuitos negativos. Né? C e somente C, lembrar vocês, o C e somente C é esse símbolozinho aqui matemático, né? Implica num sentido e implica no outro. Quer dizer, ele não tem circuitos negativos, garante que, a segunda parte, no algoritmo de Bellman-Ford, AN-1V vai ser igual a ANV para todo V em Vzão. Quer dizer, se ele não tem circuitos negativos, então vai dar igualdade aqui entre a iteração n-1 e a iteração n para todos os Vs. Mas é C e somente C, né? Implica a setinha nos dois sentidos. Vale também que, se o algoritmo de Bellman-Ford tiver essa igualdade, então eu garanto que meu vértice não tem circuito negativo alcançável. Tá? Aquele detalhe que eu já falei. Vou até colocar aqui. Alcançável a partir de S. Tá? Eu posso pensar que, se eu estou calculando caminhos mínimos, todo vértice que não é alcançável eu posso até descartar. Eu já sei que é custo infinito. Né? Então, por isso que eu vou focar nos alcançáveis. Tá legal, vamos provar. Então, começar provando a ida, que é mais tranquila. Então, o que é a ida? Vamos, antes de ir para os argumentos. A ida é, suponho que, minha hipótese, G não tem circuito negativo. E daí eu vou implicar o quê? Eu vou implicar que existe igualdade de AN-1V com ANV para todo mundo. Então, é essa que é a ida. Para todo mundo quer dizer para todos os vértices. E para tentar explicar a ida, antes de entrar aqui, eu acho que uma coisa que ajuda é lembrar com muita clareza, eu vou até colocar aqui do lado, A e V vai ser, eu não vou colocar todas as palavras, mas é o custo do caminho mínimo de S a V com, no máximo eu coloquei com menor ou igual, né, com no máximo I arestas. Tá? Isso aqui é só para a gente lembrar, porque isso vai ajudar
na argumentação agora. Pelo menos na minha cabeça isso é bem importante para lembrar, porque de onde que vai seguir aí? Olha, se eu sei que A e V é o custo do caminho mínimo de S a V com I arestas, a própria corretude do algoritmo de Bellman-Ford, quer dizer, o fato de que ele calcula corretamente os caminhos mínimos com até I arestas a cada iteração, significa que se ele não tem circuitos negativos, na enésima menos uma iteração, ele já está com todos os valores ótimos lá. Né? Quer dizer, o fato de, na ausência de circuitos negativos, todo caminho mínimo tem, no máximo, n-1 arestas, porque o caminho mínimo, na ausência de circuitos negativos, não repete vértices, aquele argumento, né? Então, a n-1v possui o valor do caminho mínimo de S a V. Isso aqui para qualquer vértice V. Né? Para qualquer V. E, portanto, permitir que ele use uma aresta a mais, que é isso que a enésima iteração permite, olha, você pode usar uma aresta a mais, não vai ajudar em nada. Né? Então, se não tem circuito negativo, por definição, resumindo esse argumento numa frase, se não tem circuito negativo, por definição, nenhum caminho mínimo vai se beneficiar de usar mais do que n-1 arestas, porque nenhum caminho mínimo vai ter mais do que n vértices. Nunca vale a pena repetir vértices. Na ausência de circuito negativo, tá? Deixar isso muito claro. Portanto, se o algoritmo de Bellman-Ford está correto, e a gente já tratou disso antes de provar a corretude do nosso algoritmo de programação dinâmica, na iteração n-1 já tenho todos os caminhos mínimos encontrados. Permitir mais uma iteração não vai ganhar nada. Tá? Eu vou permitir que se use mais uma aresta, mas nenhum caminho mínimo se beneficia disso. Agora, a volta vai ser mais interessante, trabalhosa, porque ela vai envolver a gente supor que essa igualdade vale aqui, né? A n-1v é igual a nv para todo v, e mostrar que isso implica a ausência de circuito negativo. A gente faz isso na sequência.